Então, iremos iniciar o próximo capítulo sobre saúde mental ocupacional e violência no ambiente de trabalho. O nosso grupo é formado por Maria Beatriz Oliveira, Tereza Scheibe, Maria Eduarda Reis e Rodrigo Martins. Então, dando início, vai justamente destacar que a saúde mental do trabalhador ela tem sido cada vez mais reconhecida, mais debatida, né? E tem até como um tema importante no Programa de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional. Alguns transtornos mentais eles podem ser atribuídos a estressores ocupacionais, né, que são gerados por esse ambiente. E por essas razões, os médicos do trabalho vão se encontrar numa posição privilegiada para identificar, avaliar e intervir justamente essas perturbações mentais. E como a gente pode ver nessas imagens, elas ilustram geralmente isso, as tensões, as ansiedades, problemas que geralmente os trabalhadores eles passam no seu ambiente ocupacional, no seu ambiente de trabalho. E dando continuidade, vai falar justamente, né, que esses problemas psiquiátricos não identificados e estresse no trabalho são um problema significativo na saúde ocupacional, como comentado. E esses transtornos psiquiátricos, diagnosticados ou não, contribuem justamente para a queda de desempenho ou na qualidade do trabalho, né? Porque às vezes causa tensão nas relações de trabalho, ou o trabalhador ele tem a necessidade de monitoramento, de medicação, problemas de segurança. Então, tudo isso pode afetar na eficiência, né, na qualidade, podendo causar até perdas econômicas consideráveis. E aí, dessa forma, a equipe, né, requer uma orientação e avaliação clínica do médico do trabalho. Problemas comuns de saúde mental no ambiente de trabalho, que embora existam mais de 200 transtornos psiquiátricos, né, que são incluídos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental, a gente vai discutir aqui nesse slide justamente os mais prováveis que podem acontecer, né, os mais frequentes. E os profissionais familiarizados com os transtornos mentais são treinados justamente para facilitar essa avaliação, o tratamento e o manejo desses pacientes com essas psicopatologias. E embora o médico do trabalho quase sempre delegue a decisão sobre o uso de medicamentos ao profissional de saúde do trabalho, sua participação é importante justamente nesse monitoramento, seus efeitos sobre o trabalhador, em termos de desempenho laboral e efeitos colaterais indesejados, né, justamente para evitar esse tipo de reação adversa. E a gente vai iniciar falando, né, sobre um dos transtornos, problemas psiquiátricos mais recorrentes. Um deles é o transtorno depressivo maior. E o que é que a gente pode observar, principalmente, né? O que a gente pode observar nesses fundamentos do diagnóstico? Geralmente, os pacientes eles vão sentir sentimentos de inutilidade, desesperança, às vezes até culpa, falta de energia ou fadiga diariamente, dificuldade de concentração e tomar de decisões, perda de interesse ou prazer em atividades, distúrbios de sono, como insônia ou até hipersonia, né? Perda de apetite e desejo sexual, pensamentos de morte e ideação suicida. Então, tudo isso tem que ser prestado atenção. E vai falar nesse capítulo justamente que essa taxa de ocorrência da depressão maior e o sofrimento pessoal, ela acarreta o custo para esses empregadores, né? Que às vezes possuem metas e por estar justamente com esses sintomas, eles acabam diminuindo, né, a eficácia do trabalho, ou seja, eles acabam tendo dificuldade de concentração, alguma disfunção cognitiva, alteração no apetite, que vai interferir diretamente de como ele vai se portar no trabalho, né, ou até com as relações pessoais, no ambiente também de trabalho, ou até fora. E fala também que os sintomas mais comuns a gente pode apresentar como adenonia, queda de energia, participação reduzida nas atividades e sentimentos de culpa ou inutilidade, como já foi dita. E aí são necessárias metas de planejamento de saúde que devem incluir justamente políticas corporativas preventivas e de intervenção clínica, né, eficaz para ajudar esses pacientes.
E a gente também tem que saber alguns diagnósticos diferenciais, como o transtorno depressivo causado por uma doença médica, como o hipotiroidismo, transtornos de adaptação como o humor deprimido, transtorno bipolar, transtorno depressivo persistente, distimia, transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. E a terapia cognitivo e o tratamento, né, como é que ele é realizado. A terapia de cognitivo comportamental, ela vai justamente ensinar o paciente a enfrentar seus pensamentos autodestrutivos e altera esses comportamentos negativos. Também pode ser outra maneira que pode ajudar também na forma de tratamento, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são medicamentos mais comumente usados para tratar depressão maior. E também tratamento combinado com psicoterapia e antidepressivo também pode ser bem eficaz. Outro transtorno muito frequente que a gente pode observar é o transtorno bipolar. Ele pode ser acompanhado por episódios maníacos, de humor eufórico ou irritável, pensamentos acelerados e muitas ideias, redução da necessidade de sono, a pessoa tem dificuldade de concentração, distração, arrogância, grandiosidade, pode apresentar isso também. E em alguns casos, delírios, alucinações e ou paranoias de episódios depressivos. Esse transtorno bipolar justamente é um transtorno de humor cíclico que envolve pelo menos um episódio de energia e humor anormalmente elevados, que geralmente se alterna com um ou mais episódios de depressão. E esses episódios maníacos, geralmente, eles ocorrem abruptamente, mais comumente na primavera e no verão. E o que é essa mania? E essa mania ela vai ser definida justamente por um período de humor elevado, com duração de uma semana ou mais, e é caracterizada por um sono reduzido, prolixidade, pensamentos acelerados, impulsividade, julgamento reduzido, e como já foi dito anteriormente. E como a gente pode fazer também o diagnóstico diferencial para esses pacientes? Tem que observar e descartar esses possíveis diagnósticos, como transtorno de espectro da esquizofrenia e os transtornos psicóticos, episódios maníacos induzidos por substâncias, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, de déficit de atenção e hiperatividade, então tudo isso tem que observar. E o tratamento, como é que a gente pode realizar esse manejo desse paciente? Fazer uma orientação terapêutica eficaz, chamar a atenção para situações que podem desencadear, esses episódios maníacos e aumentar a capacidade de reconhecer os sinais de alerta de recorrências. Além disso, também vale ressaltar que também há estabilizadores de humor, incluindo lítio, carbamazepina, lamotrigina, que demonstraram eficácia no tratamento do transtorno bipolar. E também tem os antipsicóticos atípicos, como olanzapina, que são usados para tratar a mania com agitação e sintomas psicóticos. Então, vou falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Algumas considerações gerais é que aproximadamente 3% da população adulta vão estar incluídas nesses critérios para ansiedade generalizada a cada ano. Os benzodiazepínicos, eles são prescritos, normalmente para transtornos de ansiedade, e eles podem causar distúrbios cognitivos, mesmo em doses terapêuticas. E esses distúrbios, essa intoxicação, vão resultar em letargia, sedação, dificuldade de coordenação, e isso representa um perigo em caso dos trabalhadores que exercem atividades perigosas ou insalubres. O quadro clínico. A característica fundamental do transtorno de ansiedade é a preocupação ou ansiedade excessiva com situações cotidianas, como problemas financeiros, trabalho, família, relações sociais. Os indivíduos, eles vão ter uma dificuldade para parar ou controlar suas inquietações, e isso pode levar a uma perda no desempenho do trabalho. Normalmente, essas preocupações são generalizadas, duradouras, desproporcionais à realidade e vão ocorrer sem desencadeantes. E além dessa preocupação excessiva, outros sintomas podem estar presentes, como inquietação, agitação, fadiga, distúrbios do sono. Aí a gente faz diagnóstico diferencial com alguns tipos de transtorno, como por exemplo, transtorno de ansiedade em razão de outro diagnóstico clínico, transtorno de ansiedade induzido por substância, transtorno obsessivo compulsivo,
transtorno de estresse pós-traumático, transtorno depressivo, bipolar ou psicótico. E aqui o tratamento, né? A gente trata esses sintomas agudos na ansiedade generalizada com os benzodiazepínicos. E aí, pra gente reverter esse quadro, pra não ficar fazendo um tratamento prolongado com os benzodiazepínicos, a gente faz uma terapia cognitivo-comportamental. Isso para reduzir os sintomas da inquietação, da dificuldade de concentração, da irritabilidade, da contratura muscular. Aí, na farmacoterapia, a gente pode utilizar inibidores seletivos da captação de serotonina. E as alternativas não psicóticas, nós vamos ter o beta-bloqueador, que é o propranolol, e o modulador do canal de cálcio, que é a pregabalina. Outro tipo de transtornos que nós vamos ter é o transtorno de estresse pós-traumático. Considerações gerais. É que os empregados envolvidos em incidentes perigosos, algumas vezes eles podem evoluir com esse tipo de transtorno. Além disso, também o trabalho em determinadas atividades industriais vão aumentar a probabilidade do envolvimento em episódios violentos e isso é capaz de induzir aos sintomas do transtorno. Por exemplo, policiais, guardas de segurança, porque são profissões que eles têm uma maior taxa de violência no ambiente de trabalho. Então, por isso, tem um maior risco de desenvolver esse transtorno. O quadro clínico. A característica fundamental é a exposição a um estressor real ou potencial. Por exemplo, a morte ou violência sexual, seguida por sintomas emocionais e comportamentais indicativos do problema. Exemplo, o assalto à mão armada. Esse episódio traumático ele vai ser revivido em flashbacks, sonhos, exposição a estímulos associados a esse evento. Então, os sintomas comportamentais vão incluir estados de excitação, como hipervigilância, irritabilidade, dificuldade de concentração, distúrbio do sono. E aí, a gente tem que ver outros critérios diagnósticos, por exemplo, evitar o contato com pessoas e atividades que estão associadas ao episódio traumático, a esses pensamentos negativos acerca de si e do mundo, indiferença aos demais e também o humor negativo persistente na forma de medo, raiva ou culpa. Aí a gente também faz um diagnóstico diferencial com outros transtornos, que são o transtorno de ajustamento, transtorno de estresse agudo, transtorno depressivo de ansiedade ou psicótico, ou o traumatismo encefálico. No tratamento, uma boa intervenção clínica precoce vai ser muito bom na redução da morbidade e da incapacidade. O propranolol ele é indicado logo após o incidente traumático, porque vai reduzir a excitação autonômica e melhorar os resultados a longo prazo. E temos também a terapia cognitivo-comportamental e os antidepressivos e inibidores da captação de serotonina, que eles vão ser efetivos para reduzir os pesadelos, os distúrbios do sono, revivência do trauma e também uma evitação. Bem, dando continuidade, vamos falar do estresse ocupacional. Bem, o estresse é um problema de saúde ocupacional que é importante e é uma causa significativa do prejuízo econômico. Embora o estresse ainda seja um conceito bem amplo, de certa forma ele é enganoso e as pesquisas levaram a uma compreensão mais clara do problema, as suas causas e suas consequências. Quando esse estresse ele é deletério, ele pode resultar em distúrbios físicos e ou mentais, além de ser um fator predisponente para doenças, principalmente psiquiátricas. Ele também pode ter manifestações mais sutis, capazes de afetar o bem-estar pessoal e a produtividade no trabalho. Os efeitos do estresse na saúde mental ocorrem em uma sequência contínua que vai desde sintomas leves, subjetivos até transtornos psiquiátricos, como prejuízo significativo no funcionamento. Os relatos subjetivos acerca do bem-estar pessoal formam o indicador mais precoce do estresse. Entre os sintomas frequentemente observados estão ansiedade, tensão, raiva, irritabilidade, dificuldade de concentração, apatia e depressão. Essas manifestações de estresse elas vão interferir com a sensação de bem-estar e podem ser precursoras dos quadros mais graves. E também há evidências de que indicam que é possível prevenir o estresse ocupacional com um ambiente de trabalho saudável com base em princípios organizacionais bem definidos. Aí a gente tem uma correlação entre o estresse ocupacional e as lesões e acidentes. Então, há uma relação multifatorial entre o estresse ocupacional e a lesão no ambiente de trabalho. E ele se relaciona com a sobrecarga de trabalho, que pode levar a comprometimento de medidas de segurança para manter a alta produtividade. A remuneração por trabalho realizado aumentou o número de lesões ocupacionais. Então, o nível de atenção pode ser alterado quando há poucos estímulos e períodos longos sem intervalo. E a desatenção pode causar acidentes.
Alguns autores eles observaram que uma relação entre os episódios estressantes na vida do empregado e acidentes ocupacionais subsequentes, e que existe uma possibilidade de que o estresse relacionado ao trabalho ou a fatores pessoais possa contribuir para a probabilidade de um acidente. Já o estresse ocupacional relacionado ao adoecimento, absenteísmo e produtividade, ele não é uma variável independente que vai influenciar muito nesses fatores. O estresse influencia, só que não vai influenciar diretamente, pois o absenteísmo, como ele é um fenômeno complexo que envolve não apenas doenças orgânicas, mas também saúde mental, motivação, satisfação com o emprego e outros fatores pessoais e relacionados com o trabalho. Ou seja, as outras doenças orgânicas elas também estão relacionadas ao absenteísmo, não somente a de estresse. Então, algumas pesquisas demonstraram uma relação entre estressores organizacionais, como exigências altas e baixo controle do trabalho, juntamente ao absenteísmo subsequente. Já o presenteísmo, que é totalmente contrário, que é o comparecimento ao trabalho enquanto doente, ele é mais prevalente que o absenteísmo e é um contribuinte importante para a perda de produtividade. Ou seja, um empregado que vai trabalhar doente, ele não vai ter a mesma produtividade que se ele fosse trabalhar sadio. Então, o presenteísmo ele vai estar associado ao alto nível de estresse, insatisfação, depressão e doença mental. Entre os esforços para controlar os fatores psicossociais no ambiente de trabalho que estimulam o presenteísmo está uma administração mais efetiva, que pode resultar em maior produtividade e redução dos custos com cuidados da saúde. Em relação à produtividade, a produtividade no emprego é um fator sensível ao estresse. Redução da produção, atraso na produção e desempenho insatisfatório podem ser manifestações de estresse. Trabalho em turnos, a gente vai ver a grande influência do trabalho em turnos na vida do empregado. Porque os trabalhos em turnos, eles geralmente vão envolver muitas mudanças regulares do período de trabalho. Que esse esquema de mudanças ele tem consequências para o bem-estar físico e mental e pode influenciar no desempenho e segurança no trabalho. Muitos sistemas fisiológicos operam em ritmo circadiano regular. Os marca-passos circadianos, que coincidem aproximadamente com os períodos de sono e vigília nas 24 horas, eles vão demorar para se ressincronizar após uma mudança abrupta no turno de trabalho. Como, por exemplo, quais são as mudanças que a gente pode ver? Temperatura corporal, secreção de glicocorticoides, a cognição, esvaziamento gástrico, função pulmonar, efeitos e metabolismo de medicamentos. Temos alguns diagnósticos diferenciais, como por exemplo a insônia, o transtorno bipolar, transtorno depressivo persistente e o transtorno ciclotímico, além também de transtorno depressivo maior, com padrão sazonal, e transtorno por consumo de substância. Como a gente pode prevenir essas alterações fisiológicas no ciclo circadiano? Bom, a principal questão com escalas em turno de trabalho é a readaptação ou a incorporação desses ritmos fisiológicos. Então, aqueles que têm mais dificuldade da adaptação, eles podem apresentar uma combinação de manifestações patológicas características de intolerância ao trabalho em turnos, algumas vezes denominado de síndrome de má adaptação ao trabalho em turnos. Na definição clínica da intolerância ao trabalho, em turnos estão alterações do sono, fadiga persistente, alterações comportamentais, distúrbios digestivos e uso regular de remédio para dormir. Ou seja, para a prevenção, a gente tem que criar uma adaptação maior para esses turnos de trabalho. Como seria o quadro clínico de um empregado em trabalho de turnos? Bom, além da ruptura nos ritmos biológicos, o trabalho em turno, principalmente o trabalho noturno, ele vai causar perturbações na vida social e familiar, que também vai afetar negativamente na eficiência do desempenho, na saúde e nas suas relações sociais. Os efeitos adversos eles podem se manifestar em curto prazo, na forma de distúrbios do sono, problemas psicossomáticos, erros e acidentes no trabalho. Já a longo prazo, tem um aumento maior dos riscos de doenças gastrointestinais, transtornos mentais e cardiovasculares, além também de alterações do metabolismo fisiológico do paciente. Quais complicações a gente vai encontrar? O empregado ele vai ter maior chance de adquirir doenças psiquiátricas, cardiovasculares e alteração do metabolismo fisiológico, como eu já havia dito, além também de piorar o prognóstico de doenças de base, como a diabetes,
uma vez que alterar as funções cardianas há um desequilíbrio hormonal. Também tem alteração do humor, dificuldade de convivência familiar, também vão ser complicações que vão ser bem frequentes. Em relação ao tratamento, as evidências substanciais de que com a fototerapia iniciada oportunamente é possível superar o desalinhamento circadiano associado à desincronose. A melhora do humor e da agilidade resultante dessa intervenção talvez supere a influência que a desincronose tem no agravamento de depressão, consumo de drogas e diversos outros transtornos de saúde mental. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre. Então, a gente vai dar continuidade na apresentação, falando um pouco de situações que demandam consulta psiquiátrica. Entre as indicações comuns para a consulta psiquiátrica estão o empregado com comportamento errático, com instabilidade de humor, que teve exposição a trauma com risco de morte, potencial para violência, história recente de traumatismo craniano fechado, padrão estabelecido de conflito interpessoal ou uma alteração inexplicável na produtividade. A justificativa para a consulta psiquiátrica acerca da saúde mental no ambiente de trabalho inclui a necessidade de definição do diagnóstico, um plano de tratamento para a saúde mental, uma avaliação psiquiátrica acerca da aptidão para a função e avaliação da incapacidade psiquiátrica, avaliação de ameaça, ajuste de farmacoterapia, psicoterapia e testes psicométricos. A impressão clínica inicial em casos envolvendo o empregado com sintomas psicopatológicos deve ser confirmada ou retirada em função da contribuição de um profissional da saúde mental experimentado. De forma semelhante, uma vez estabelecido o diagnóstico, o plano de tratamento ele deve ser desenvolvido com a assistência de um psiquiátrico ou de um psicólogo. A avaliação de aptidão de empregados pode requerer uma avaliação mais específica, a fim de poder identificar adaptações recomendáveis no comportamento que vão permitir o retorno de alguma forma de trabalho. O emprego potencialmente perigoso implica a avaliação de nível de ameaça. Os empregados que retornam ao trabalho que estão tomando medicamentos psicotrópicos devem ter o benefício de consulta psiquiátrica para poder aconselhá-los acerca de necessidade de modificar a medicação. Aconselhamento ou psicoterapia de apoio é uma outra invenção que deve ser deixada a cargo dos profissionais de saúde mental. Falando um pouco sobre os exames psiquiátricos para poder avaliar a aptidão da função. As situações a requerer exames psiquiátricos para avaliar a aptidão são rastreamento psicológico através da contratação, comportamento inadequado, requerimento de licença por motivos mentais, tentativas mal-sucedidas de retorno ao trabalho após um tratamento psiquiátrico e avaliação de ameaça. As forças policiais rotineiramente avaliam a aptidão e a função dos candidatos. O exame psiquiátrico, para poder avaliar a aptidão, ele deve abordar a adequação do empregado, estando o examinador ciente das funções essenciais e não essenciais para o trabalho, detalhadas por escrito no perfil funcional da atividade. As informações pertinentes devem ser comunicadas oportunamente. Atrasos na conduta de exame e na elaboração do relatório pode causar perturbação, não apenas para o funcionário identificado, mas também para todo o grupo de trabalho aguardando uma definição. Agora falando sobre violência no ambiente de trabalho. A violação no ambiente de trabalho se tornou um grande problema de saúde e segurança nas últimas décadas. Violência, ameaça de violência e assédio impactam fortemente a saúde mental, o nível de estresse e a produtividade dos trabalhadores. Os médicos do trabalho podem ter papel vital na identificação e avaliação de potencial violência, assim como no tratamento das vítimas de violência. Os médicos envolvidos na conduta dessas situações problemáticas, eles devem trabalhar em conjunto com o setor de recursos humanos e representantes da área jurídica e da seguradora. A violência no ambiente de trabalho ele pode ser dividida em 4 categorias distintas pelo tipo de agressor. Estranhos ou aqueles não ligados ao local de trabalho geralmente praticam roubos ou outros atos criminosos. Pacientes ou clientes podem agir violentamente contra os profissionais de saúde ou membros da equipe. A maior taxa de violência fatal no ambiente de trabalho ocorre entre os empregados que trabalham com vendas e empregados em serviços de proteção. Os fatores de risco associados à violência cometida por estranhos, como troca de moeda com o público, trabalho noturno em área de risco ou trabalhos em locais
que sirvam bebidas alcoólicas podem ser antecipadas e minimizadas por medidas de segurança. Nos comportamentos de alerta, na maioria dos casos de violência no ambiente de trabalho acometidos por colega, o ataque violento resulta de raiva cultivada e não um ataque súbito. É fundamental identificar, acompanhar e avaliar a mudança de comportamento dos empregados para a prevenção da violência no ambiente de trabalho. Algumas vezes denominados comportamentos de alerta, fatores de risco que indicam